E aí, irmãos e irmãs que acompanham o Batatinha Comics, hoje eu vim mostrar para vocês uma coleção que eu tenho e falar de uma HQ específica dessa coleção. A coleção é do Monstro do Pântano e a HQ é Novas Raízes. Um tempo atrás, a DC Comics começou a publicar lá nos Estados Unidos algumas HQs exclusivas do Walmart. Mais ou menos como a Panini tentou fazer aqui no Brasil com aquelas HQs da Marvel exclusivas do Carrefour. A diferença é que essas edições da DC para o Walmart, elas eram histórias exclusivas, histórias inéditas, e não só uma edição com uma reencarnação de histórias que já existiam. Uma dessas histórias foi esse Monstro do Pântano aqui. As histórias que saíram em Swamp Thing Giant número 1 ao 5 e depois Swamp Thing New Roots do 6 ao 9. Que na verdade ela foi renomeada, né? Então é do 1 ao 5 e do 1 ao 9 da mesma série. São duas histórias maiores e uma outra bem curtinha. Das duas histórias maiores, a primeira é escrita pelo Mark Russell, que escreveu um negócio que eu gosto muito, me surpreendeu demais, que foi os Flintstones, publicado aqui no Brasil pela Panini e lá fora pela DC. E ele também fez Nem Todos os Robôs, que saiu pela Comic Zone, que no Brasil inclusive ganhou um Eisner, desenhado pelo Mike Deodato. A outra história é escrita pelo Phil Hester, que é um autor que eu não conheço. Na verdade, eu não conheço nenhuma outra obra dele, com exceção dessa daqui. A primeira história, escrita pelo Mark Russell, é desenhada pelo Marco Santucci, e a segunda história é desenhada pelo Tom Mandrake. Não estou familiarizado com as artes desses dois artistas. A primeira história, ela toma a maior parte do encadernado, não sei se vai dar pra ver, mas ó, tudo isso aqui é a primeira história e apenas isso aqui é a segunda história. E eu vou ser bem sincero, que eu li isso aqui esperando algo no estilo Contos do Bayou, que é uma HQ que eu já fiz vídeo e já me desfiz, inclusive eu não tenho mais ela na coleção. O meu intuito era ler isso aqui e levar para um sebo, trocar e tirar ele da minha coleção. Mas acabou me surpreendendo. E ficou aqui na minha coleção. O que acontece aqui? As histórias, o contexto da história começa com o Monstro do Pântano destruindo laboratórios da Sunderland, que é uma grande corporação que está por trás de várias histórias, de antes do Alan Moore até hoje em dia. A Sunderland fez uma semente nova que foi criada no intuito de fazer os agricultores gastarem mais com essa semente. Por quê? Ela é geneticamente modificada para dar o fruto, ou seja lá o que for que seja da semente, uma única vez, e depois a árvore morre. E não só morre, como mata todas as outras árvores que estão ao redor. E o Monstro do Pântano acha que isso vai ser o fim da vida das plantas na Terra. E enfrenta a corporação Sunderland. Então tem aqui um pouco de comentários sobre corporações farmacêuticas e tudo mais. Não muito profundo, mas é mencionado. Também como essas corporações afetam a vida das pessoas que estão abaixo dela, né? Desde dos funcionários até as pessoas que vivem próximo ou os agricultores. Só que a partir daí, isso é só o início da história. A corporação Sunderland acaba tomando conhecimento do que o Monstro do Pântano está fazendo, e a partir daí o Monstro do Pântano vira um inimigo da corporação, eles começam a caçar o Monstro do Pântano. E isso gera várias histórias interessantes com boas reviravoltas, isso que me deixou intrigado com esse quadrinho aqui. Ele não é necessariamente muito bem escrito, ele não é muito bem desenhado, ele tem uma arte ok, assim, uma arte talvez genérica. Nada se destaca muito como um traço específico desse artista, mas cada número dessa história termina com alguma reviravolta que me deixou intrigado. Uma ou duas, não, duas ou três até específicas aqui me deixaram muito surpreso. Foram reviravoltas bem feitas. E por esse motivo eu já estava meio que vendido aqui na HQ nessa primeira história. A segunda história eu nem tinha lido ainda, mas eu já tinha decidido ficar com essa HQ por causa dessas reviravoltas, São histórias do Monstro do Pântano, eu já li, eu acho que bastante coisa do Monstro do Pântano, e são histórias que eu nunca tinha lido. Então isso me surpreendeu um pouco. Depois, mais pra frente, mostra um culto que venera o Monstro do Pântano e que quer acabar com a Terra para recriar uma nova Terra aos moldes do Monstro do Pântano.
Então, assim, me surpreendeu. Gostei. Não posso dizer que não foi bom. Já a segunda história, ela é interessante também, apesar de não tão boa quanto a primeira, e até um pouco mais arrastada. Porém, ela acerta numa coisa que a primeira não acerta, que é a voz do monstro do pântano. Na voz do monstro do pântano, na primeira história, ele é muito verborrágico, ele fala bastante, ele fala de uma forma que, pra mim, não é natural com outras aparições dele nas HQs. Acho que o Mark Russell não escreveu ele de uma forma que o que ele fala soa como algo que o monstro do pântano falaria. Já na segunda história, ele fala menos, o que faz mais sentido com o que eu vejo do personagem dele, e a fala dele tem uma cadência mais próxima à do monstro do pântano do Alan Moore, com bastante reticências, ele fala pausadamente, ele fala balões pequenos. Me pareceu um pouco mais próximo do que é o Monstro do Pântano na minha visão. Além disso, essa segunda história, ela me lembrou Gótico Americano, que é uma fase do Monstro do Pântano, em que o Monstro do Pântano vai atravessando certos cenários e meio que observando algumas histórias, não que ele necessariamente seja o personagem principal, mas talvez um facilitador de outras histórias, que é como eu vejo ele mesmo. Eu sempre vejo o Monstro do Pântano como um personagem que facilita histórias de personagens secundários para o leitor. Então, você lê uma história do Monstro do Pântano, às vezes ele nem aparece, ou aparece de forma muito, muito secundária, muito coadjuvante. E aqui me lembrou isso. Então, o Monstro do Pântano aqui, ele vai seguindo uma luz pelo Bayou, e essa luz vai levando ele a várias aventuras. Essa luz faz aqui o papel do John Constantine no Gótico Americano. E no final da história é revelado quem é essa luz. E eu achei interessante porque foi ousado. Essa luz está diretamente relacionada à origem do Monstro do Pântano. Não do Alec Holland, e sim do Monstro do Pântano. Quem leu a saga do Alan Moore vai entender essa distinção entre Alec Holland e Monstro do Pântano. E aqui a gente volta para essa criação do Monstro do Pântano para introduzir um novo elemento. E isso por si só achei ousado e juntamente com as reviravoltas da primeira história, eu acredito que isso aqui vale ter na coleção para um dia, futuramente, eu ler de novo. E foi assim que ela se salvou de ir para um sebo. Mas e aí? E as outras histórias do Monstro do Pântano? Aqui eu vou mostrar para vocês a minha coleção do Monstro do Pântano, tem bastante coisa dele, é um dos meus personagens favoritos. E eu vou começar por Monstro do Pântano The Bronze Age Omnibus. Esse ônibus aqui, ele é da DC Comics, importado em inglês. Um pouco empoeirado. Aqui é ele sem a Dust Jacket. Ele é de uma época em que os ônibus não tinham arte interna. Geralmente ele era esse preto imitando couro, só com esse stamp aqui do nome. E o que tem aqui todas as histórias do Monstro do Pântano da primeira série, escritas pelo Len Wein, que é o criador do personagem, junto com o Bernie Wrightson, desenhado pelo Bernie Wrightson, e depois substituído no finalzinho dessa primeira série pelo Nestor Redondo. Muito bom também artista, mas o Monstro do Pântano do Bernie Wrightson, que são os primeiros 10 números ali, é sensacional. Que saiu agora, inclusive, em versão absolute aqui no Brasil. Isso aqui mantém as colorizações originais da época. Vou até mostrar um pouco aqui, ó. Então, todas as histórias têm a colorização original, não são recolorizadas, como aconteceu com o Monstro do Pântano do Alan Moore em versão absoluta. Eu, particularmente, prefiro 1000 vezes dessa forma aqui. Olha só que legal essa capa. Porque mantém a arte como ela era na época que foi lançada e a intenção dos artistas que colorizaram, que desenharam. Ó. Além dessa primeira série do Monstro do Pântano, aqui também tem a segunda série, que é a saga do Monstro do Pântano, que não começou escrita pelo Alan Moore, e sim pelo Martin Pasco. Aqui a gente tem, se não me engano, 19 números do Saga do Monstro do Pântano, porque no número 20 começa a saga do Alan Moore, e aí não está incluso aqui. Aqui está incluso tudo antes do Alan Moore. Em seguida vem, é claro, a fase do Monstro do Pântano do Alan Moore. Essas edições que eu tenho aqui são as primeiras que foram publicadas no Brasil, eu digo pela Panini, né, não lá antigamente. Então elas são em... até tem um marcador de página aqui.
bem diferente. Então elas são em papel jornal, já está bem oxidado, bem antigo essa minha edição aqui. Eu guardo fora de plásticos, eu não gosto de guardar quadrinho em plástico, então por isso o papel envelheceu. Mas dentro ele até que está ok, não tem nenhum problema dentro. Por que eu mantenho essa edição aqui? Porque eu deixei passar as edições em papel LWC, eu me arrependo hoje, eu gostaria de ter pego elas em LWC, mas eu não peguei. Depois eu deixei passar as edições absolutas porque eu detesto a recolorização. Eu realmente não gastaria R$900 para comprar as 3 edições com aquela colorização lá. É gosto, não julgo quem comprou, não tem nenhum problema gostar, mas eu não quero. E aí, eventualmente, se lançarem um ônibus como esse aqui do Bronze Age, ou se relançarem em capa dura, em capa cartão, que for, em outro formato, eu vou trocar. Inclusive saiu um box set lá nos Estados Unidos com 6 edições cartonadas, mas com papel bom. Então é provável que eu compre aquela edição lá. É um papel parecido com o nosso offset, que sai nos formatos Saga aqui no Brasil. Depois disso a gente tem Monstro do Pântano Regênese, que saiu aqui em 3 volumes. Ela é uma fase incompleta, escrita pelo Rick Veitch. Por que incompleta? Nem aqui nem lá fora, assim, não tem encadernado mais do que esses 3 aqui. Ela está incompleta mesmo. Porque o Rick Veitch, ele abandonou a série do Monstro do Pântano por causa de desavenças de uma história que ele queria escrever e não deixaram. Aliás, chegou a escrever, chegaram a desenhar vários painéis dessa história, mas a DC decidiu de última hora não lançar. Aí, lá fora, eles encadernaram esses 3 números aqui, que vai até o 81 do Monstro do Pântano do Rick Veitch, mas ele escreveu até 80 e poucos ali, não lembro, por 85, 86. E esse último encadernado para fechar a história não foi lançado nem aqui nem lá fora. Outro autor foi chamado correndo para substituir ele, então a história fica meio não finalizada. E a história que ele tinha feito e acabou sendo cancelada era uma história em que o Monstro do Pântano voltava ao passado e acabava se tornando a cruz onde Jesus Cristo foi pregado. Então, por causa desse problema todo em relação à religião e as possíveis repercussões disso, a DC decidiu não publicar isso. E ainda por cima foi mais ou menos na mesma época da Tentação de Cristo, a Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese, que vinha recebendo muitas críticas também. Então eles deixaram quieto e não publicaram. O que fez com que não só o Rick Veitch tenha saído do título, como Neil Gaiman, que seria o próximo autor, também desistiu de participar e não escreveu uma fase do Monstro do Pântano. Imagina que mundo seria um mundo em que o Neil Gaiman escreveu uma fase do Monstro do Pântano. A gente não tem. Depois disso, o que tem publicado é o Monstro do Pântano da Nancy A. Collins, que foi publicado nesse ônibus aqui que saiu lá nos Estados Unidos. A Nancy A. Collins, ela é uma autora de romances, de livros. E na época ela foi chamada para fazer o Monstro do Pântano porque ela tinha uma sensibilidade que eles estavam procurando, que seria uma autora de histórias góticas. Ela é de Nova Orleans, então tem relação com as histórias do Monstro do Pântano na Louisiana. O texto dela era o que eles estavam buscando na época, ofereceram. Ela ficou meio assim, se escrevia ou não, porque nunca tinha escrito para um quadrinho longo, assim como uma fase do Monstro do Pântano. A fase dela, como vocês podem ver, é bem longa. Ela aceitou e está aqui, publicado num ônibus, essa fase. É uma fase bem política, então ela fala bastante sobre problemas ecológicos. Ela tem, a opinião dela é bem forte colocada aqui, tem gente que não gosta, eu particularmente não tenho nenhum problema, gosto, mas fica aí o recado, né? Não sei se isso aqui é economicamente viável para a Panini publicar no Brasil, não sei se vai ter interesse, se vai ter vendas, mas já foi publicado nos Estados Unidos, então o material existe para ser traduzido e trazido para cá. Vou mostrar um pouco da arte que eu acho belíssima. Ó, é aquela arte Vértigo dos anos 90 que eu acho muito linda. Colorização original da época. E é isso. Depois a gente tem uma fase que saiu aqui no Brasil, que é o Monstro do Pântano Raízes do Mal, que é escrita pelo Mark Millar, e o iniciozinho ali tem histórias do Grant Morrison.
Bom, há controvérsia se isso aqui realmente é escrito inteiro pelo Mark Millar, porque na época dizia-se que o Grant Morrison era um ghostwriter do Mark Millar, então várias ideias, vários argumentos que existem aqui, ou em outras obras do Mark Millar nessa época, dizem que são na verdade do Grant Morrison, mas eu não sei, eu ainda não li essa fase aqui para tentar pescar esses elementos do Grant Morrison nessa escrita. Saiu aqui no Brasil em 6 edições de capa cartonada e lá nos Estados Unidos em 3 edições mais grossinhas. Depois a gente tem Monstro do Pântano dos Novos 52, que eu tenho nessa versão ônibus, mas que saiu aqui no Brasil a primeira metade em um mix de histórias, acho que era o mix Dark que chamava, e a segunda metade, a fase do Charles Soule. A primeira fase é do Scott Snyder, depois do Charles Soule, mas as duas estão aqui. Essa segunda metade saiu aqui encadernados de capa cartão, se eu não me engano são 4 encadernados. Mas aqui ela tá completa. Aqui é o ônibus embaixo da Dust Jacket. E aqui um pouco da arte. Meu, pesado pra caramba. Esse Monstro do Pântano aqui, dos 952, ele ficou marcado por ser uma história bem voltada para o terror. Ele tem bastante crossovers com o Homem-Animal do Jeff Lemire, que eu também tenho ali o ônibus, porque eles enfrentam a mesma entidade aqui, que é o vermelho, né? O Monstro do Pântano, ele é um avatar do verde, e aqui eles enfrentam o que eles chamam de vermelho, que é a podridão. Aqui um pouco do Monstro do Pântano. E aí a segunda metade a gente tem a fase do Charles Soule. O ônibus é mais ou menos dividido ao meio, com 2 fases. Depois a gente tem a fase mais recente do personagem, que é Monstro do Pântano por Ram V. O Ram V saiu aqui em 2 edições, né? Número 1 e 2, que vai até o número 16, então do 1 ao 8, do 9 ao 16. O Ram V ele não é nenhum amador quando se trata de histórias de terror. Ele fez já a Liga da Justiça Dark, por exemplo, que saiu aqui no Brasil também. Ele está escrevendo agora o Carnificina, o Venom, para Marvel. E aqui ele traz um Monstro do Pântano que é uma revitalização, porque ele não tem uma série solo desde os 952, que é aquela ali. Então, uns bons anos aí que ele não tinha uma série dele próprio. Ele vivia de aparições em outras histórias e de edições especiais lançadas aqui e acolá. Isso aqui foi muito elogiado, eu ainda não li, mas dizem que é um bom retorno do personagem e que vamos ficar aí na torcida para ter uma continuidade, para o Ram V continuar, porque eu só ouvi elogios. Então deve ser muito bom. E por fim eu tenho alguns encadernados que não são parte da cronologia, como aquela mesma que eu mostrei no início do vídeo, Novas Raízes, o Raízes do Terror, que é essa daqui, uma boa coletânea de histórias para fãs do personagem, já tem um vídeo aqui no canal, dá uma olhada lá. E essa que acabou de sair aqui no Brasil, que é o Monstro do Pântano Inferno Verde, escrita pelo Jeff Lemire, desenhada por Doug Mahnke com cores do David Baron. Vou mostrar um pouco aqui da arte. Faz uma semana que eu comprei esse daqui, que chegou na Comic Shop aqui da minha cidade. Nossa, que arte linda. Eu ainda não li, mas eu tô bem interessado, tanto por ser desse selo Black Label, que eu acho que traz histórias muito legais fora da cronologia da DC, quanto pelo fato de ser escrita pelo Jeff Lemire e, mais ainda, pelo fato de ter na história o John Constantine, que é um personagem que eu adoro. E quando junta John Constantine com Monstro do Pântano, é quase certeza de alguma coisa que presta. Aqui mais um pouquinho da arte. E é isso. Essa foi a minha coleção do Monstro do Pântano, que inclui materiais publicados no Brasil e nos Estados Unidos. Uma coisa que eu quero muito ter e não consegui ainda nem importado e nem brasileiro, porque não foi publicado aqui, é o Monstro do Pântano do Brian K. Vaughan. É o criador de Saga, Y, O Último Homem, Ex Machina, Paper Girls. Esse Monstro do Pântano foi publicado em 2 volumes grossinhos lá nos Estados Unidos. Eles estão fora de catálogo já faz muito tempo. É muito difícil de conseguir, então eu ainda não achei para vender aqui no Brasil, ou nem na Amazon e tal. Talvez eu conseguisse importar do eBay, mas eu tenho preguiça de fazer isso. Portanto, fico aí na expectativa de que tanto a DC, lá nos Estados Unidos, relance esse material. Daria para fazer um único encadernado capa dura com essa fase toda do Brian K. Vaughan, que é focada na Teffer Holland, que é filha do Monstro do Pântano, e nasce justamente na fase do Rick Veitch, que foi publicado aqui no Brasil já.
Então essa fase do Brian K. Vaughan é focada na filha do Monstro do Pântano e dura aí 2 encadernados de umas 300 e poucas páginas. Daria mais ou menos uns 4 aqui, se fosse publicar nesse formato que a Panini publicou a fase do Mark Millar, por exemplo. Fica aí a dica de, pelo amor de Deus, traga esse Monstro do Pântano pra cá, porque é de um autor muito consagrado, por mais que a fase não seja dita como um dos melhores trabalhos dele, ainda assim é o Brian K. Vaughan e é Monstro do Pântano, então traz pra cá. Ou DC nos Estados Unidos, publica, por favor. Tem alguma opinião sobre o Monstro do Pântano? Me diz aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, mande esse vídeo para quem você acha que vai gostar do vídeo e comenta, curta, se inscreve, faz todo esse negócio aí que a gente vai continuar publicando vídeo terça, quinta e sábado enquanto eu conseguir gravar. Valeu!